Batman e a Guerra Coringa. A história começa com um flashback. Batman está visivelmente perturbado com o que acabara de ver. O herói estava em seu Batmóvel agora, mas antes foi a uma fábrica de produtos químicos e se deparou com vários corpos. Aqueles eram mais algumas das vítimas do Coringa. O Homem-Morcego conversava pelo seu comunicador com Alfred Pennyworth. Alfred via que Bruce estava desconfortável e tentou entender a situação. O Batman então começa a falar. Ele diz que o Coringa é algo mais do que enigmático, que insano é um adjetivo que não cabe a ele, pois o príncipe do crime vai além disso. Pensativo, o Cavaleiro das Trevas diz que para o Coringa, pessoas são apenas carne, e que aos seus olhos de palhaço, a sociedade já está morta. Ele apenas dá um empurrãozinho. Para o Coringa, o único vivo de verdade é o Batman, e por isso ele gosta de brincar com ele. A história nos mostra agora o presente. Através de vários noticiários, ficamos sabendo que as empresas Wayne passaram por uma grande mudança em sua diretoria. Acontece que os atuais representantes descobriram que Bruce Wayne desviava dinheiro e tecnologia para o vigilante conhecido como Batman. Sendo assim, atualmente, o Conselho Geral das Empresas Wayne exige que o Homem-Morcego devolva toda a tecnologia adquirida ilegalmente. Além disso tudo, o Gazeta de Gotham publicou uma matéria dizendo que o Coringa está por trás de todas as decisões tomadas pelas empresas Wayne. Enquanto isso, vemos que alguns capangas do Coringa estavam perseguindo e, posteriormente, conseguiram destruir o Batmóvel. Mas o morcego não estava lá dentro. Vemos também que Punchline, a mais nova ajudante do palhaço do crime, sequestrou Lucius Fox e o envenenou para que ele liberasse informações sobre o Batman. O interessante é que durante a conversa com o Fox, Punchline diz que o Coringa ganhou 100 bilhões de dólares e foi fazer umas compras com esse dinheiro. A história é cortada e vemos ele, o Coringa. O palhaço foi até o cinema, o mesmo onde anos atrás Thomas e Martha Wayne assistiam ao filme A Marca do Zorro, antes de serem mortos a tiros momentos depois. O Coringa conversa com o dono do lugar e vai até a sala onde todos os filmes já exibidos estão guardados. E lá, ele encontra o filme que passava naquela fatídica noite para os Wayne. E descobrimos que na plateia haviam vários cidadãos de Gotham que foram brutalmente transformados pelo Coringa com o seu gás do riso. Nos é mostrado agora que a polícia de Gotham City cercou as empresas Wayne para uma operação, porém chegou até eles o Sr. Graves, um advogado que foi contratado pelo Coringa. O Sr. Graves chega com um documento com uma liminar para que a polícia abandonasse o local e dispersasse a barricada. Após isso, o advogado entra no prédio e vai até o local onde fica situado o departamento de contabilidade das empresas Wayne. Ele diz que seu cliente, o Coringa, quer comprar todas as redes de cinema de Gotham e que isso deve ser feito imediatamente. Observamos então que o prédio não está tomado somente pela gangue Coringa, mas do lado de fora está o terror dos criminosos. Batman observa tudo pelo lado de fora, usando seus apetrechos tecnológicos para analisar todo o local. O herói se dirige então para uma caverna secreta que ficava no topo do edifício. Lá era onde Lucius Fox estava trabalhando recentemente. Acontece que quando o Cavaleiro das Trevas entra na sala, ele é atacado por Punchline. Através dos monitores que estavam ali, a vilã revela para o Homem-Morcego que Lucius Fox foi drogado e mostrou todos os departamentos secretos que aquele prédio possuía. Ela até zomba do Batman, dizendo que ele era realmente preparado para tudo. Ela ainda não sabe que Batman e Bruce Wayne são as mesmas pessoas, mas sabe que os dois têm alguma ligação, já que o Bruce repassava dinheiro e tecnologia para o Batman. Quando o herói decide enfrentar a criminosa, ela aperta um botão que abre uma porta, revelando um novo uniforme. Ela fala que as cores são bonitas, mas que não combinava com o título do Cavaleiro das Trevas. O Batman ficou espantado, ele não sabia daquele traje. Ele pergunta para o Lucius Fox, que ainda está drogado, se foi ele quem construiu. Através das telas de computador, Lucius nega, dizendo que não estava ciente desse novo uniforme. Mas agora, o Batman não deveria se preocupar com isso. Ele tinha um problema muito maior acontecendo. Punchline liberou naquela caverna um gás tóxico criado por ela mesma, usando uma mistura do gás de riso do Coringa com o gás do medo do espantalho. Na vilã, o gás não fazia efeito, mas estava afetando o corpo do Homem-Morcego. Desesperado, o herói saiu correndo, até que no meio da fuga ele escutou a voz do Alfred. O mordomo dizia para ele sair pelos fundos, pois o local estava tudo cercado. O Coringa tinha roubado tudo, né? Ele roubou dinheiro dos Wayne, pegou os veículos do Batman e agora o Cavaleiro das Trevas deveria fugir antes que fosse tarde demais. Mas Batman não conseguia acreditar naquilo que ouvia. Isso porque seu fiel amigo e mordomo Alfred estava morto já fazia bastante tempo. A história é cortada e nos mostra uma cena futurística. O Batman agora está usando aquele novo uniforme.
Esse traje é altamente tecnológico, mais do que qualquer outro uniforme do Homem-Morcego. Vemos o herói em sua moto perseguindo o vilão Sr. Frio, que está com duas crianças auxiliando em seus crimes. Ele batizou os pequenos de Sorvetão e Casquinha. Os três até congelam o Batman, mas a nova tecnologia do Bruce conseguiu aquecer rapidamente e o desprendeu, dessa forma o livrando para, enfim, derrotar o Sr. Frio. Agora, Bruce Wayne está em sua Batcaverna, onde conversa com Alfred, mas de repente o mordomo age de maneira estranha e fica com o pescoço quebrado. Aquilo é assustador. Porém, vemos que todo esse cenário no futuro era apenas um sonho do Bruce Wayne, que na verdade acabara de acordar no esconderijo da Arlequina. A Harley agora se tornou uma anti-heroína e deixou de ajudar o Coringa. A real é que atualmente ela odeia ele e quer derrotá-lo. A Arlequina conta para o Batman que ele ficou desacordado por 3 dias inteiros, desde que ela o resgatou naquela noite, onde ele foi atacado pela Punchline. Harley conta que a cidade está um caos. Depois que o Coringa conseguiu dominar as empresas Wayne, ele teve dinheiro para fazer o que quiser. Ele contratou absolutamente todas as gangues da cidade de Gotham para espalhar o terror pelas ruas. O palhaço do crime está literalmente financiando os bandidos, lhes dando carros, motos e até planadores. A polícia não consegue fazer nada contra, então a população está tendo que se virar da maneira que consegue. A própria história, então, deixa de nos mostrar a conversa entre o Batman e a Arlequina para apresentar a realidade atual de Gotham. O lugar, é claro, nunca foi muito seguro, mas agora todos os limites foram ultrapassados. Podemos ver um dos capangas do Coringa perseguindo uma família. Era uma mãe e 2 filhos que correram e se esconderam atrás de uma bancada. Quando o criminoso estava se aproximando, temos uma surpresa. Ele é golpeado com um batirangue que atravessa sua cabeça e o mata na hora. Descobrimos então que quem matou o bandido foi apenas um garoto. Ele diz que está cansado de viver refém da criminalidade e por isso agora ele vai sair matando todos esses palhaços. Seu visual é bem interessante e inovador, contando com um batirangue que está preso na ponta de um taco de beisebol, o qual ele acertou o capanga. Voltando para o Batman e a Arlequina, a Harley revela algumas informações que descobriu. Ela diz que Punchline está comandando as gangues de dentro do prédio das empresas Wayne. O advogado do Coringa, o Sr. Graves, também conhecido aí como subcorretor, está com seu exército na prefeitura, garantindo que a cidade fique paralisada e que a polícia não se meta em seu caminho. Para finalizar, a Arlequina diz que o Coringa comprou todos os horários de propagandas em Gotham, desde internet até TV, somente para ficar passando um único vídeo. O vídeo em questão era do dono do cinema, convidando todo mundo para ir assistir ao filme A Marca do Zorro. Vemos que ele fala aquilo sendo torturado e sob pressão do Coringa. Está sendo oferecido $10 mil a cada pessoa que for assistir ao filme. Ao ver o tal vídeo sobre o cinema, o Batman começa a alucinar novamente, afinal ainda continha veneno dentro de seu sangue. Ele teve visões de seus pais ficando horríveis, mas felizmente a Arlequina conseguiu tirá-lo desse transe. O Batman se levanta e começa a novamente ouvir a voz do Alfred dizendo para ele ir ao cinema. A Harley tenta falar para o Homem-Morcego que não tem ninguém falando com ele, que ele está apenas alucinando. Harley Quinzel fica desesperada, tentando pedir para que ele não vá ainda, pois ele está mal. E Harley sabe que se o Batman não manter a sua mente no lugar, todos irão morrer. Enquanto se dirigia para o local, o Homem-Morcego avistou alguns criminosos atacando inocentes. Ele não podia deixar isso quieto, por isso desceu e acabou com todos eles rapidamente. Assim que chegou no cinema, Bruce se espantou. Tudo estava como na noite em que seus pais morreram. Ele não sabia se era uma droga em seu corpo que estava lhe fazendo ver isso ou se o Coringa tinha usado seu dinheiro para recriar tudo. Mas o que ele sabia é que esse visual estava lhe deixando chocado. Mas isso não era nada comparado ao que ele veria ao entrar na grande sala de exibição. Isso porque o lugar estava lotado de cadáveres, cada poltrona estava com um corpo. O Coringa então aparece no telão e conversa com o Cavaleiro das Trevas. Ele diz que esses são corpos que ele mandou desenterrarem do cemitério. Todos tinham sido mortos por ele. Lá estavam todas as pessoas que o Coringa tinha matado, incluindo crianças. O palhaço do crime diz que com um pouco de tecnologia, eles agora eram o seu exército. Os corpos então começaram a se levantar das poltronas e todos se voltaram para o Batman. No telão, o Coringa gargalha e diz para o Homem-Morcego que seu exército está chateado, pois não foram salvos antes. E diz que agora o Batman não conseguirá salvar o resto da cidade também. A história é cortada e vemos agora a Punchline, junto com um monte de capangas e o subcorretor, o Sr. Graves. Descobrimos que eles compraram uma grande quantidade de produtos químicos para fazerem uma grande quantidade aí de uma nova fórmula do Coringa. Acontece que eles precisaram levar tudo isso para as indústrias Ace Chemical e para isso teriam que passar pelo bairro Narrows. Isso deixa um dos palhaços capanga assustado.
Quando a Punchline pergunta o porquê disso, ele explica que tem alguém matando todos os palhaços que aparecem naquele bairro. Vemos então um flashback rápido da noite anterior, onde aquele garoto justiceiro matou mais 2 palhaços após incendiar o carro onde eles estavam. Após ouvir o relato do capanga, a Punchline diz que não importa, eles precisam dar um jeito e fazer os barris de produtos químicos chegarem nas indústrias Ace. Voltamos então para o Batman. Os zumbis controlados pelo Coringa começaram a atacá-lo, eram muitos contra o Homem-Morcego. Enquanto lutava, Bruce ouviu o palhaço do crime falando pelo telão do cinema. O Coringa diz que fará as pessoas irem assistir ao filme A Marca do Zorro para fazê-las passarem pela mesma coisa que o jovem Bruce Wayne passou há vários anos atrás. O criminoso queria fazer toda a cidade de Gotham reviver o trauma de infância do Bruce e, por fim, irá revelar para todos a identidade do morcego. E para piorar a situação, o veneno que estava no sangue do Batman começou a fazer efeito novamente. Agora o herói via todos os zumbis com a aparência do próprio Coringa e aquilo o desestabilizou. Para afastá-los, o Cavaleiro das Trevas usou um apetrecho para criar uma explosão. Em seguida, como seus olhos estavam o enganando, Bruce Wayne simplesmente rasgou sua capa e amarrou a tira em seus olhos. Ele agora havia decidido lutar vendado para que as alucinações não o atrapalhassem. A ideia foi boa e ele realmente estava conseguindo atingir todos os mortos-vivos que o atacavam. Mas, como eram muitos, ele achou melhor fazer uma retirada estratégica. Assim que conseguiu sair do cinema e tirou a venda, as alucinações voltaram, e naquele beco ele viu seus pais e a si mesmo ainda jovem. Em seguida ele desmaiou, mas felizmente a Arlequina apareceu mais uma vez para salvá-lo. Anoiteceu e Coringa está em seu novo apartamento luxuoso, aproveitando a vida de bilionário ao lado de sua nova parceira, a Punchline. Ele até comenta que sempre odiou gente de nariz empinado e sempre que via algum rico snob ele queria matar. Porém, completa dizendo que o dinheiro te ensina a gostar da mordomia. Punchline diz que tudo isso é muito bom, mas que tem alguém querendo atrapalhar os planos, né? Ela conta sobre o garoto que está matando os capangas e diz que ele está se autodenominando como um caça-palhaços. O Coringa solta uma enorme gargalhada e diz que isso é ótimo. É justamente isso que ele quer, fazer com que os cidadãos normais percam a cabeça. Ele sabe que o Batman é contra matar e é justamente isso que o garoto está fazendo. Porém, ele também completa dizendo que não quer ninguém atrapalhando ele por enquanto. Por isso, ele ordena que vários homens persigam esse menino, o capturem e em seguida o crucifiquem no meio da rua para servir como um alerta a outras pessoas. Vamos agora ao Batman e vemos ele acordando ao lado da Arlequina. Eles estão em um lugar completamente diferente. A Arlequina explica que ali é um jardim que a Era Venenosa criou nas cavernas embaixo do parque. É como se fosse um centro de reabilitação, onde as duas iam para descansar e colocar a cabeça no lugar. Em seguida, Harley serve um chá para o morcego, dizendo que a bebida irá retirar o veneno da Punchline do corpo do herói. E então, logo no primeiro gole, as alucinações voltam, só que ainda pior. A Arlequina diz para ele ficar calmo porque faz parte do processo. Primeiro ele vai alucinar, depois vai apagar e quando acordar novamente vai estar sem o veneno em seu corpo. A palhacinha sai correndo e de repente aparece na frente do Bruce o mordomo Alfred, que mais uma vez não passava de apenas um delírio. Mas mesmo sendo apenas uma ilusão, a figura do Alfred ajudava o Batman a pensar. Dentro de seus sonhos, o Cavaleiro das Trevas se recompõe, sabia que tudo o que estava vendo agora era coisa da sua cabeça, mas não importava. Só de ter o Alfred ao seu lado novamente, já melhoravam as coisas. O Bruce conversa com o Alfred, conta tudo que o Coringa está armando. E o pior, bancando aí tudo com o dinheiro da sua família. Mas o problema é o que está rolando fora dos sonhos do Batman, tá? Enquanto seu corpo estava adormecido no chão, a Punchline apareceu lá. Agora era a Arlequina contra a atual parceira do Coringa, o seu ex-namorado. As duas logo de cara trocam farpas e se atacam com armas de fogo e golpes pesados. Punchline fica zombando de sua inimiga, dizendo que ela sempre foi o capacho do Coringa e que o palhaço do crime nunca se importou com ela. Punchline diz que resolveu se unir ao Coringa pois ela se via em uma sociedade suja e falsa. Ela acredita no Coringa e no que ele prega, por isso quer ajudá-lo a espalhar essa mensagem. Em contrapartida, a Arlequina diz que a Punchline é ingênua e que tem pena dela, que o Coringa não pensa em ninguém, que a insanidade dele sobrepõe qualquer um que esteja ao seu lado. Para Arlequina, o único ser que realmente importa para o palhaço do crime é o Batman. Enquanto discutem, elas brigavam de maneira brutal. Já nos sonhos do Batman, vemos que ele continua interagindo com Alfred. O Bruce Wayne está cabisbaixo e desanimado, dizendo que falhou com as pessoas.
O Alfred então lhe dá um tapa na cara e grita com ele. Diz que a história ainda não acabou, que ele até pode ter falhado algumas vezes, mas que deve aceitar isso e seguir em frente, sem ficar se remoendo. Ele deve aceitar que Alfred está morto, deve aceitar que seus pais estão mortos e ponto. Várias pessoas morreram, mas Batman ainda está vivo, e como Batman estando vivo, inúmeras outras pessoas ainda serão salvas. O Alfred lembra ao Bruce que cada vida que ele salvou foi uma vitória contra o Coringa. A cena final da conversa entre os dois é linda, com Alfred chorando e dizendo para o Bruce que ele não precisa estar vivo para que seu patrão saiba o que ele iria dizer. O herói então finalmente acorda e parte pra cima da punchline, dizendo que ele é o Batman e vai pôr um fim nisso tudo. Assim que o Homem-Morcego consegue nocautear a nova parceira do Coringa, ele ativa seu computador e pede para que todos os membros da Bat-família sejam localizados. A história é cortada e vemos que existe um bar de gelo onde vários vilões estão reunidos, assistindo de camarote aí o Coringa destruindo a cidade de Gotham City. A Mulher Gato está presente e se sente culpada. Ela diz para o Pinguim que a culpa é dela, que foi ela quem deu o dinheiro para o Coringa causar o caos por aí. Selina Kyle então se levanta e chama o Pinguim e o Charada para irem com ela. Ela os recrutou e disse que se eles a ajudarem, ela os tornará bilionários. Vemos agora o Coringa. Ele está em sua limusine luxuosa toda personalizada ao seu estilo. Seu capanga diz que os preparativos para o plano já está tudo certo. O Coringa sorri e diz que é lindo ver Gotham City despertar. Ele fala que o Homem-Morcego ficou durante anos alimentando uma ilusão de algo que a cidade não é. Gotham não é segura, nunca foi. É uma grande mentira tentar alimentar a esperança nesse lugar onde até os policiais são corruptos. O palhaço do crime chega a dizer que se sente como um mensageiro de Deus, que tem como missão mostrar ao Batman que a cidade não pertence a ele. Quando chega nas indústrias Ace Chemical, o Coringa mata o seu motorista só por diversão e segue para dentro do lugar. No caminho, seu celular toca. Era a punchline. Ela conta que foi pega pelo Batman e pela Arlequina e foi enviada para a prisão, mas alguns capangas do Coringa conseguiram resgatá-la. O príncipe do submundo diz para ela que não tem problema, que ele não tem medo do Batman e que na verdade já até sabe quais serão os próximos passos do Homem-Morcego. Além disso, ele pede para Punchline anunciar que ele vai pagar $1000 para cada pessoa que levar um cadáver para ele. E se o cadáver for do Batman, ele paga $1 milhão. A história é cortada e vemos que o Batman reuniu toda a Bat-família. Todos estão ali. Capuz Vermelho, Asa Noturna, Sinal, Robin Vermelho, Orphan, Spoiler, Batgirl e até mesmo a Arlequina. O Cavaleiro das Trevas diz que ele não queria isso, mas teve que reunir todos, pois a situação já estava fora de seu controle. Bruce diz que o Coringa já deve imaginar que ele iria chamá-los, mas ele sabe que todos conseguem dar conta do recado. Ele divide tarefas entre todo mundo e diz que a Batwoman já invadiu as empresas Wayne junto com a polícia e conseguiram resgatar aí o Lucius Fox. Já ele e a Arlequina irão até a Ace Chemical para deterem o Coringa. Acontece que quando os dois chegaram nas indústrias, eles começaram a discutir. A Arlequina disse que iria matar o Coringa, mas o Batman disse que não vai deixar isso acontecer. A Harley fica completamente irritada com isso. Como assim não poderia matar o cara que está destruindo Gotham? Todos sabem que o Coringa uma hora ou outra volta para tocar o terror. Tinha que ser dado um basta nisso. O herói se mantém em silêncio, apenas olhando para ela. Harley entende o recado e diz que se ela ver o Coringa matando alguém, ela irá matá-lo. O Batman apenas nega, vira as costas e começa a entrar. Ele já chega falando alto, dizendo para o Coringa se render. Ele conta que a cidade será retomada ao normal e que o vilão será preso, mas ele é brutalmente surpreendido. Isso porque o palhaço do crime simplesmente desenterrou o corpo do mordomo Alfred e usou nele a tecnologia para reviver os mortos, em uma espécie de zumbi escravo. Ao ver aquilo, o Homem-Morcego ficou apavorado, torcendo para aquilo não ser real. Então surge o próprio vilão, vestido com aquele uniforme novo que estava sendo mantido em uma das cavernas secretas das empresas Wayne. O traje está todo pichado, personalizado ao estilo Coringa. A história é cortada e vemos a Batgirl entrando em ação. Ela foi para sua base situada na Torre do Relógio, onde pede para o computador hackear todas as câmeras existentes na cidade. Ela quer encontrar todas as localizações dos palhaços capangas que estão espalhados por aí. Ela também ativa os rastreadores de todos os integrantes da Bat-família, para ela saber exatamente onde todos estão e por onde andam. Além disso, ordena ao computador que todos os Bat-veículos sejam desativados e colocados em modo quarentena. Esse protocolo é conhecido como a queda do morcego e usado apenas em último caso. E por fim, ela manda propagar uma mensagem através dos sinais de internet, rádio e televisão, dizendo para todos os cidadãos que os heróis estão atuando, e também que ela conectou todos os celulares em uma mesma rede,
Dessa forma, quem estiver em perigo é só avisar pelo celular que prontamente a Bat-família vai até o local para defendê-los. A Bárbara também avisa para ninguém aparecer nos cinemas, pois é apenas uma armadilha para a morte. Mudando de foco, vemos que o prefeito Duck está ordenando que a polícia invada a torre da Batgirl e desative todos os apetrechos dela. Porém, o comissário Bullock diz que não irá fazer isso, e não importa se ele for demitido. Então, o comissário fala com todos os seus subordinados pelo rádio comunicador. Ele explica que a prefeitura está ordenando coisas para que eles fiquem na miúda e não se envolvam, mas ele completa dizendo que sabe o que é o certo a se fazer e por isso não obedecerá ordens questionáveis como essa. Como última palavra, ele diz que o policial que quiser ajudá-lo é bem-vindo. Aquele que tiver medo pode se retirar. Voltando à história para o Batman, o Coringa tentou atirar contra o herói, mas ele conseguiu desviar. Em seguida, pegou o corpo do Alfred e fugiu com ele usando seu arpão para se locomover mais rápido. Enquanto atuava, o Bruce tinha que escutar seu fiel mordomo dizendo coisas horríveis, como por exemplo, que a culpa de sua morte é toda do Homem-Morcego. O Batman aciona o Oráculo e pede reforços para que busquem o corpo zumbificado do Alfred. Mas de repente o Coringa aparece atrás dele e o esfaqueia nas costas. Como resposta, o Cavaleiro das Trevas dá um soco no vilão, o afastando dali. Enquanto apanha, o Palhaço do Crime pergunta se usando o uniforme do Batman, o herói percebe o quão ridículo é esse traje de morcego. Até que o Batman dá um soco tão forte em seu inimigo que o capacete dele chega a quebrar em vários pedaços. Após isso, o Coringa aciona um explosivo que acaba explodindo todo o lugar. Agora vemos Punchline de cima daquele prédio luxuoso. Ao ver que as indústrias explodiram, ela percebeu que as coisas saíram do controle, pois a ordem do plano não era essa. Ela tenta contactar algum palhaço capanga, porém a Batgirl tinha bloqueado todos os sinais. Surge então o subcorretor, dizendo que não irá mais participar do projeto do Coringa e que está fora do trabalho, pois todo o dinheiro que tinha sido lhe repassado foi roubado de volta. Ao terminar o comunicado, ele simplesmente sai dali. Então o Punchline tenta mandar um recado de voz para o Coringa, pedindo desculpa por não conseguir cumprir as coisas corretamente. Ela fala que o ama e que sempre vai acreditar em seu propósito. É aí que aparece o Asa Noturna. Ele se apresenta, diz que ainda não se conhecem, mas que ela será presa essa noite. A aliada do Coringa parte para cima dele e eles começam uma luta. Como o Asa Noturna estava na vantagem, Punchline gritou e todos os capangas que estavam naquele prédio subiram para ajudá-la. Agora eram muitos bandidos e a vilã diz que o Asa Noturna está perdido. Só que o Dick Grayson somente solta um sorrisinho e atrás dele aparece toda a Bat-família. A cena deles chegando é linda e é de arrepiar. Barbara Gordon, a Batgirl, ainda estava em sua torre de relógio monitorando tudo. Ela fala com o Batman dizendo que o comunicador do herói não está funcionando direito. Ela não consegue ouvi-lo, mas sabe que ele pode ouvir ela. Bárbara passa a informação que a Bat-família vai prender a Punchline em questão de minutos e que vários palhaços capangas estão se rendendo depois que eles hackearam os bancos e pegaram todo o dinheiro de volta. Descobrimos então que após a explosão o Batman ficou ferido, mas estava firme cuidando do corpo do Alfred. O Homem-Morcego fala para o Coringa se render, pois a cidade já está sendo tomada pelos heróis. O Palhaço do Crime simplesmente dá uma risada e novamente esfaqueia o Batman pelas costas. Em seguida, retira o traje de morcego que estava usando. Ele diz que todo aquele caos que tinha causado na cidade era coisa que não importava, que era somente para abalar psicologicamente o Bruce Wayne. Tudo não passava de uma piada. O que realmente importa é esse confronto entre os dois. O homem que ri começa a discursar, fala que uma Gotham boa nunca existirá e é isso que ele quer mostrar para o Batman, que esse símbolo que Bruce criou é algo ridículo e que somente alimenta uma ilusão. Gotham não quer um herói. Gotham nasceu para ficar nas trevas. Esse é o destino da cidade. Irritado com tudo aquilo, o Homem-Morcego dá um chute no Coringa que joga o inimigo para o fogo. Mas não adianta, o vilão sai de lá dizendo que as empresas Wayne, que a polícia, a prefeitura, nada mais em Gotham é confiável e funciona direito. O Coringa ataca o Batman e começa a desferir golpes. Ele diz que a figura Batman falhou com a cidade inúmeras vezes, que esse uniforme não passa de uma fantasia de um garoto estúpido que nunca viveu a realidade de Gotham, pois sempre esteve em sua mansão quentinha. Para finalizar, o palhaço diz que vai rasgar com faca todo o rosto do Bruce Wayne para ele ficar todo desfigurado. Porém, quando ele ergueu a faca para golpear seu adversário, o vilão recebeu um tiro no olho. O tiro em questão foi dado por ninguém menos de que a Arlequina.
Finalmente, os dois estavam frente a frente novamente. A Arlequina consegue subjugar o palhaço do crime e diz para o Batman que ele vai ter que fazer uma escolha. Rapidamente, ela amarra o Coringa com explosivos capazes de destruir todo o lugar. A bomba explodirá em poucos segundos e o Cavaleiro das Trevas vai ter que escolher se vai salvá-la ou se vai salvar o Coringa. Ela está cansada dos jogos do vilão, diz que vivo ele sempre continuará sendo um grande perigo para todos e por isso precisa pôr um fim nisso. Ao terminar, ela sai correndo. Agora o Batman tem poucos segundos, não havia tempo suficiente para salvar os dois. O Homem-Morcego avisa o Coringa que se ele correr até o cinto de utilidades do traje que estava usando, ele pode desativar a bomba. Mas o Coringa diz que não fará isso, porque senão ele estará trapaceando. O herói e o vilão ficam em silêncio por poucos instantes, apenas se encarando. O Batman então se levanta e vai até a direção da Arlequina. Ao perceber que seria deixado para trás, o Coringa fica bravo e começa a falar para o Batman que não o abandone, né? Enquanto isso, o corpo do Alfred zumbificado fica rindo da cara do palhaço do crime. Até que aí, uma grande explosão acontece. Uma semana se passa e a Arlequina acorda no hospital depois de ter ficado todo esse tempo apagada. O Batman está ali e conta para ela que a sua bomba não explodiu, que o Coringa realmente utilizou o cinto de utilidades do uniforme azul para desativar o detonador. Desde então, não se sabe onde ele foi parar. A Arlequina diz que isso é bem a cara do Coringa, de fazer mágica e desaparecer. Mas completa dizendo que está feliz pelas coisas terem voltado ao normal. O Batman conta que enterrou novamente o corpo do Alfred e sabe que pode demorar, mas uma hora ou outra o Coringa irá retornar. A história é cortada e vemos que o Batman foi atrás do caça-palhaços. O garoto fica levemente intimidado enquanto o herói tenta interrogá-lo, né? O jovem Balpan fica desconversando e mudando de assunto. Depois de umas certas insistências, ficamos sabendo que os pais do menino foram mortos pelo Coringa há 5 anos atrás. E quando ele viu aqueles palhaços atacando a cidade, sua esperança do Batman acabou. Afinal, o Batman não salvou seus pais e ele percebeu que o morcego não conseguiria salvar muitas outras famílias. Por isso ele resolveu pôr uma máscara e saiu matando os inimigos. Para piorar a situação, Balpan conta que o Coringa tinha feito seus pais de zumbis e que eles tinham lutado contra o Batman. O garoto fica ainda mais irritado e grita na cara do Cavaleiro das Trevas que além de não ter salvado seus pais, ele ainda os espancou depois de mortos. Como fim, Bal diz que não acredita que o Batman ainda deixou o vilão vivo e que vários homens que estavam sendo capangas mascarados simplesmente retiraram as máscaras e estão andando nas ruas como se nada tivesse acontecido. E o Homem-Morcego então diz que se fosse um tempo atrás, ele levaria o garoto para consigo para treiná-lo e transformar essa raiva e essa dor aí em um herói. Mas ele percebeu que esse não é o melhor caminho. Por isso, o que o herói faz é simplesmente dar um cartão de uma psicóloga e diz que ela o ajudou muito em seus momentos mais sombrios, que a hora que o Bal quiser é só procurá-la. Então, antes de sair do quarto do menino, Batman diz que não permitirá que ele mate mais ninguém, e se isso acontecer, ele mesmo irá deter o caça-palhaços. Assim que o Cavaleiro das Trevas sai dali, Balpan olha para o cartão e dá um sorriso. Ele diz que vai procurar ajuda, mas só depois que o seu trabalho terminar. A história é cortada e vemos que o Coringa está disfarçado em um bar. Ele puxa assunto com um homem que estava ali sentado e eles começam a conversar sobre as novidades, né? Até que chega no assunto da parceira do Coringa que está causando um grande alvoroço na internet. Isso porque, em seu julgamento, ela se mostrou uma pessoa com uma boa sanidade e por isso não foi mandado para o asilo Arkham. Ela somente está em prisão domiciliar. Aí, o homem mostra um vídeo para o Coringa, onde a Punchline está se retratando. Ela diz que foi só mais uma vítima do Coringa, que ela acreditou em suas mentiras para mudar a sociedade hipócrita em que eles vivem. E aí, depois de ver o vídeo, o Coringa dá risada e diz que ela é genial. Então, de repente, ele se vira para o homem e dispara seu gás do riso. Ele conta o seu plano. Ele vai coringuizar esse homem e jogá-lo no rio. A polícia vai achar um corpo esbranquiçado e vão perder alguns dias até descobrirem que esse não é o verdadeiro Coringa. E esse é o tempo que ele precisa para colocar suas coisas no lugar. No fim, o Coringa passa um batom no homem para ficar mais parecido e diz que depois ele vai tirar umas férias, mas que algum dia ele voltará. Batman e a Guerra Coringa. E é isso, galera, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo. Não esquece de sapecar o like aqui embaixo e de se inscrever no canal, porque estamos com vários vídeos formidáveis para vocês. Muito obrigado pelo enorme carinho de todo mundo, um forte abraço e até mais!